Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. Aqui é o Daniel. Aqui é a Larice. E hoje a gente vai ter aí um episódio especial por conta aí da pandemia de coronavírus. Então especial que hoje a Lari está aqui com a gente. Lari, mãe do B, vai participar aqui do episódio, minha esposa. Hoje deu tempo de eu participar. Nos outros dias o Daniel tem gravado nos tempinhos que o Bernardo deixa. E hoje, por coincidência, estamos em casa conseguindo gravar aí todo esse episódio que vai ser muito legal. Bom, e a gente sentou aqui no sofá e teve a ideia de gravar um episódio fazendo aqui um toró de ideia de atividades aí para fazer em casa com as crianças, né? Por que disso? Agora, com a pandemia de coronavírus, a gente vai ter aí algumas ações de contenção do vírus, né? Por segurança mesmo. Então, é muito provável que algumas escolas, eu acho que no Rio e Distrito Federal já estão fechadas e muito provavelmente nas próximas semanas mais escolas devem vir aí a fechar para a gente conter um pouco a velocidade com que o vírus se espalha. Além disso, muita gente está trabalhando remoto, né? Então, o que está acontecendo? Os pais e os filhos estão em casa. Então, os filhos em casa, né? Os pais ficam, né? Ai, meu Deus, e agora? O que iremos fazer? Então, a gente decidiu falar de algumas brincadeiras aqui, de algumas ideias de brincadeiras, e vamos dividir por idades. E para quem ficar no final, ainda tem uma dica bem bacana de produtividade para os pais que, além de ficar com os filhos, vão ter que trabalhar remoto aí nas empresas. E claro, né? A gente sabe que cada um tem uma realidade bem diferente. Então você precisa usar aqui esse episódio para o que fizer sentido para você. Claro, a gente vai trazer algumas brincadeiras aqui que exigem um tempo maior dedicado, algumas brincadeiras que você consegue ir lá e explicar a brincadeira, dar início na brincadeira e voltar depois de algum tempo, né? Você consegue alternar entre você e sua esposa, enfim. A gente vai trazer vários tipos de brincadeiras aqui. Usa aí o que você conseguir encaixar na sua realidade. A gente sabe que cada trabalho remoto é diferente, né? Tem trabalho remoto que é mais tranquilo, você consegue ali adiantar uma demanda e ficar um pouco mais de tempo ali intervalado, né? E dar um pouco de atenção para o seu filho. E provavelmente isso vai ser até combinado nas empresas, né? Afinal, é uma situação muito atípica. E só que existem trabalhos remotos que você vai ficar muito tempo em reunião, por exemplo, né? E a coisa é pegada. Então, a gente vai trazer várias opções aqui e você aí adequa para a sua realidade. A gente já quer começar passando aqui uma curadoria de conteúdo, de sites aqui, que tem muita informação bacana sobre atividades para se fazer com as crianças. Algumas das atividades que a gente vai trazer aqui, a gente pegou desses sites, tá? O primeiro é o @tempojunto, inclusive eles estão agora com uma semana de conteúdo todo dia só sobre isso, como levar a brincadeira para casa, né? Como conciliar o home office com brincadeiras com as crianças, e eles fazem um trabalho muito bacana nesse sentido, então vale a pena acompanhar, @tempojunto. E o outro é o Mama de Carne e Osso, que é uma amiga minha, e ela tem uns conteúdos muito bacanas de experiências com as crianças, de atividades bem respeitosas para a idade, assim, então é muito bacana seguir. Eu até fiz um curso com ela do Cuidador Brincante, que me deu muita ideia para fazer atividades com o Bernardo, e a gente tem se saído muito bem nisso, então vale a pena dar uma olhada lá. E é isso, a gente vai dividir então as atividades por idade, né, de 0 a 3 anos, de 4 a 7 anos e por último de 8 a 15 anos, tá? Claro que isso aí vai depender muito aí de você, né, você nada melhor do que o pai e a mãe para dizer o que o filho consegue absorver ali, qual brincadeira ele consegue se engajar mais e entender, ok? Então, as idades são só para a gente ter aí um balizador. Antes da gente entrar nas idades, a gente queria dar aqui algumas dicas que são gerais, né? Elas cabem aí em qualquer idade, dentro, de novo, do contexto do seu filho, da realidade do seu filho, aí da sua família. Então, a primeira dica seria observar, claro, considerando que vai estar meio fora da rotina, né? Não é a rotina da criança estar em casa naquele horário, porém, é interessante observar a maneira que ela brinca, a maneira que ela faz atividade, até porque, né, a gente diz que isso tem um clichê,
mais verdadeiro que esse é de que o tempo passa rápido demais, né, com as crianças. Então, aproveita esse tempo para dar uma olhada naquele bebê que cresceu mesmo e a maneira que brinca, né? Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom, assim, para todo pai se conseguir observar um pouquinho mais o seu filho. Dentro do observar, claro, né, de novo, realidade de cada um, a gente até vai dar uma dica no final que ajuda um pouco aí a conciliar essa produtividade, com também você conseguir parar um tempinho ali para observar, um tempinho ali para talvez também se engajar na brincadeira. Segunda dica, que é geral, é tentar incluir a criança na rotina, que você já tem um ganha-ganha aí, né? Além de você entreter a criança, você faz com que ela ajude e conheça a rotina da casa. Então, dependendo da idade aí do seu filho, ele pode ajudar a organizar o quarto, organizar e limpar os seus brinquedos. Ele pode ajudar no almoço, fazendo pequenas tarefas como lavar alguns alimentos, tirar e colocar a mesa. Enfim, você pode utilizar esse tempo até para o que a gente fala na disciplina positiva, né, que é o tempo de treinamento. Então, se você tem ali um tempo que, poxa, por exemplo, no café da manhã, você vai conseguir ficar um tempinho a mais com ele, quer testar, por exemplo, ele colocar ali um suco no copo, as primeiras vezes que você tentar isso, ele vai provavelmente fazer sujeira, né? Então, você tira ali um tempo para treinamento, aproveita que essa dinâmica familiar está um pouco diferente, aí, bem atípica, né, por conta aí da nossa situação atual, e tenta utilizar esse tempo aí também para treinar, né, para você sair já com uma rotina mais lisa, né, depois do que as coisas voltarem ao normal. Próxima dica é aproveitar para, de novo, né, dentro do possível e dentro da realidade da criança, para ela conhecer um pouco o seu dia a dia e o seu trabalho. Então, muitas empresas fazem lá o dia que as crianças visitam os pais, visitam as mães no trabalho, né? E é super legal, porque daí conhece o ambiente e tudo mais, né? A gente não vai ter esse artefato ali agora. Mas você pode explicar para ela o que você faz, né? Como que é o seu dia a dia, com quem que você está conversando, para quem que você está trabalhando, né? O que você entrega de valor ali. Então, é um momento bacana para você conseguir passar ali um pouco da sua realidade, um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho para o seu filho, aplicar um pouco da tua rotina de trabalho. E a última dica geral aqui que a gente queria dar vem de um comentário que eu li lá no site da Tempo Junto, que é para você criar uma planta junto com a criança, aproveitar esse tempo para, pega uma plantinha ali, planta um feijãozinho, aquela atividade que a gente fazia lá no colégio antigamente. Não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, né? Mas aí, digamos que se estenda por algumas semanas, ou mesmo que seja dias, você vai conseguir ali acompanhar o crescimento dessa planta, vai conseguir ensinar ali esses ciclos da natureza para o seu filho de uma forma bem prática, de uma forma ali bem viva. E o interessante dessa ideia é o seguinte, não precisa ser somente nessas semanas que a gente ficar. Se você coloca uma plantinha ali, que seja um hortelã, uma salsinha, uma cebolinha, ou mesmo uma flor, essa planta vai ficar ali. Então, você pode, claro, iniciar agora nesse momento, mas ela vai ficar ali o quanto ela for cuidada. Então, até uma dica de talvez colocar uma responsabilidade aí para a criança, não, ó, essa plantinha, você que vai cuidar, você que vai alimentar ela, né? No caso, dando água. Então, é uma dica que eu achei bem bacana também. E dá um nome para a plantinha. Dá um nome para a plantinha. A gente até ficou se perguntando, mas essa atividade, para qual idade será que a gente coloca? Eu falei, poxa, acho que esse é um negócio que dá para fazer em qualquer idade, né? Até o Bernardo tá aí com 10 meses, já seria legal a gente colocar uma plantinha ali para ele vendo, né? Conhecendo um pouquinho mais, quem sabe até ensinando a gente a criar planta, porque nós dois aqui, meu Deus, somos zero à esquerda para isso. Mas vamos ensinar as crianças a serem melhor que a gente nisso. Beleza, vamos entrar agora então. Primeira faixa etária aqui de brincadeiras e de atividades, que é de 0 a 3 anos. Então essa é uma fase que a criança ela quer explorar, né? Ela quer criar, ela quer modificar, ela quer entender o ambiente que ela está, né? A casa, a natureza. Então é um ambiente, é um momento muito intenso, né? É o momento que a gente tá passando agora com o nosso filho. E a gente vê que, cada dia é uma coisa diferente, assim, e cada modificação que você faz no ambiente é percebida por eles e eles tentam alterar o ambiente. Então é um período muito intenso.
Então, é dentro disso que a gente vai trazer aqui algumas experiências, algumas brincadeiras para essa fase. Então, assim, como é exploração, né? Enquanto a gente tá ali, talvez lavando a louça, fazendo um almoço, fazendo alguma coisa assim, eles querem estar junto, querem ver o que a gente está fazendo. E esse momento é um momento que dá para incluir eles na rotina do pote, talher, copo. E assim, como o Daniel falou, a gente tem a experiência com o nosso menino B aqui, né? E isso tem dado muito certo, assim. Ele tem uma paixão por um pote e colher, assim, que ele adora. Então, essa é uma dica muito legal mesmo. Essa, inclusive, é uma dica que a Mama de Carne e Osso me deu e que tem surtido efeito, assim, para nós muito positivo, assim. Então, espero que vocês curtam também. Para as crianças maiores, um pouquinho, um ano e pouco, se tiver junto com a criança, brincando junto com a criança, talvez dá para colocar alguns grãos, tipo feijão, arroz, grão de bico, alguma farinha, para uma experiência um pouco mais sensorial. Então, essa é uma dica muito, muito bacana, assim. Potes e utensílios de cozinha sempre vão muito bem nas brincadeiras com bebês. Essa mais para quem vai conseguir dedicar um tempo mais integral, assim, né? Exatamente. Após os 2 anos, já inicia a fase de representação. Então, bonecos, fantasia, cabana, coisas coloridas que chamam a atenção e atiçam a curiosidade deles é muito bacana, assim. Eles já entendem um pouquinho mais sobre representação de quem é o vô, quem é o pai, Então, ali começa um faz de conta muito bacana, assim. Pode explorar o seu ator aí, a sua atriz, porque com certeza eles vão se divertir muito representando. Falando um pouquinho agora da segunda fase, 4 a 7 anos, o que a gente sugere aqui para vocês? Aproveitem muito lápis, caderno, caneta, canetinha, tudo que vocês tiverem assim de utensílios, de material escolar mesmo, diferentes, aproveitem para as crianças explorarem mesmo. Que mais? Massinha nesse sentido. E aí tem os jogos prontos, né? Que a gente fala que são os jogos da memória, quebra-cabeça. O Uno pode já entrar nessa fase. Jogo do mico, pensando aqui, mas vários, gente. Vários jogos prontos, né? Que a gente fala que a criança ela pode fazer de outras formas. Por exemplo, o jogo da memória, ela pode brincar de parear figuras, sabe? Se você não tem um momento ali para brincar com ela, você está trabalhando aí remoto e precisa que ela fique ali um tempinho, ela pode brincar de parear figuras tranquilamente com o jogo da memória. Quebra-cabeça ela pode fazer sozinha. E outra coisa muito legal que essa fase adora, e aí se você tiver um pouquinho mais de tempo, talvez assim, conseguiu dar um gás aí no trabalho e tem um tempinho a mais para ficar com eles, seriam as experiências científicas. No canal O Manual do Mundo tem muitas ideias bacanas para essa idade e eu tenho certeza que eles vão adorar. Vamos para a última fase, então, que é de 8 a 15 anos. Já entrando aqui na adolescência, onde já fica mais fácil também, né, de explicar a situação que a gente tá, né, a criança já não vai ficar tanto naquela ansiedade como as crianças mais novas dentro de casa, mas ainda assim é desafiador. Nessa fase, a gente trouxe algumas coisas para explorar jogos em família, então isso seria principalmente jogos de tabuleiro. Existem diversos jogos de tabuleiro, tanto que você joga um contra o outro, tanto quando você joga de forma colaborativa. Então, todos jogam contra o tabuleiro, o que gera uma dinâmica ali muito bacana com a família, tá? A gente não vai citar os jogos aqui, mas se você se interessar, você pode entrar no site da Galápagos Jogos, que eles têm muitas opções de jogos de tabuleiro, desde os mais simples até os mais complexos, para jogar com poucas pessoas, com uma família maior, contra o tabuleiro, um contra o outro. Então, tem muita opção lá. E a gente trouxe outras opções aqui, que é para a gente explorar daí o digital. Eu acho que aqui a gente tentou trazer uma roupagem diferente aqui, a gente olhar para essa oportunidade também como uma janela aí próxima aos nossos filhos, para a gente explorar o digital como uma ferramenta de aprendizado e uma ferramenta lúdica também.
tá? Então a gente trouxe algumas coisas diferentes aqui, como por exemplo, você incentivar aí o seu filho a, por exemplo, criar um canal no YouTube. Ele pode, nesse canal, ele pode ensinar alguma coisa que ele gosta, alguma coisa que ele se sente bem, ou alguma coisa que é desafiadora para ele, né? Então ele vai começar ali a produzir conteúdo, o que na era digital é algo muito bacana e com certeza ele vai vivenciar isso nos próximos anos, né? Essa é a nossa realidade agora. Não adianta a gente tentar fugir dessa mídia. Então é uma forma da gente trabalhar em conjunto, criando coisas positivas. Ele pode ensinar como fazer slime, que está super na moda aí. Ele pode ensinar a jogar Minecraft. Ele tem um canal de Minecraft ou um assunto da escola. Ele pode fazer, olha só, um documentário sobre a família. Então, aproveitar essa oportunidade que o pessoal está mais próximo, né, e fazer esse documentário, por exemplo. Saindo da coisa do canal do YouTube, ele pode criar um perfil fictício no Instagram ou mesmo no Facebook com um grupo de discussão, e esse perfil fictício, ele pode ser de um perfil histórico. Então imagina lá, ele tem um perfil da Joana d'Arc, da Frida Kahlo, Napoleão, Papa, enfim, ele pode ter de qualquer personagem histórico que ele quiser, fazer um perfil sobre essa pessoa. Ele pode fazer também de um personagem de série, pode ser de um personagem que ele mesmo inventou. E qual que é a ideia aqui, né? É ele exercitar essa empatia, é se colocar no lugar daquele personagem com o contexto atual e imaginar, cara, o que esse cara publicaria, né? Como que seria o dia a dia dele. Então aqui é uma chance de você usar o digital de forma lúdica e também trazer muito aprendizado. Outra coisa que você pode propor para o seu filho é produzir algo alinhado ao que ele está estudando no colégio, né, na escola, com o TikTok. Né? O TikTok é aquele aplicativo que também aí tá muito comum, que você faz vídeo curto de 15 segundos, dublando, fazendo alguma cena. Né? Então vocês podem aí resgatar filmes que está dentro do contexto do que ele está aprendendo, por exemplo, fazer algumas dublagens, enfim, usa a criatividade, né, para trazer o digital aí nessa janela que a gente vai ter. Então, assim, beleza, mas não quero fazer online, não tenho dinheiro agora para comprar o tabuleiro, sem problema. Tem outros jogos muito legais que são um pouco mais antigos, assim, e a gente pode resgatar nessa fase. Por exemplo, Stop. Stop é um jogo que você precisa de um papel e uma caneta. Baralho, jogo da velha, criar uma história, né? Criar uma história com personagens de vocês, contando um pouco daquele personagem, isso seria muito bacana também. E, bom, acho que seriam essas as dicas, né, Daniel? Sim, acho que era isso. A gente passou por todas as etapas aqui e a última dica que a gente queria dar aí é, na verdade, uma dica de produtividade, né? Que talvez para você conseguir ter algumas janelas de tempo ali que você consegue ser mais produtivo para o seu trabalho e que você consegue ali parar para observar, para iniciar alguma brincadeira, para dar uma olhada no seu filho ou mesmo alternar as janelas com outro cuidador, né? O pai com a mãe com o pai, enfim, para vocês se alternarem no cuidado com o filho, que é o Pomodoro. Então, se você está em casa aí e quer um método de produtividade para você usar agora, tenta utilizar o Pomodoro. O Pomodoro é um método de gestão de tempo, onde você faz 25 minutos de trabalho dentro de uma tarefa, bem focado, né? Então você pode até combinar isso com seus filhos, né? Explicar isso para eles, claro, vai depender do nível de maturidade que eles estão, mas você pode combinar com eles, ó, vou ficar aqui 25 minutos trabalhando, depois de 25 minutos, toca o alarme, você para, 5 minutos, depois volta para o Pomodoro de 25 minutos. Então, procurem no YouTube, tem vídeos bem curtinhos explicando, eu vou colocar um na descrição aqui do episódio sobre o Pomodoro, e você pode então alternar, né, entre foco e depois de dar uma relaxada e de brincar com seu filho, pode no próximo Pomodoro pode vir daí outro cuidador. Enfim, acho que é uma boa aí tentar, né, uma alternativa para a gente conseguir produzir e conseguir também brincar, conseguir entreter os filhos, até que as coisas se normalizem. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que tenham gostado do episódio. Mandem seus feedbacks aí. Era para ser um episódio bem prático, aqui um brainstorming que a gente sentou e lançou aqui algumas ideias, tá? Procura mais coisas lá no Tempo Junto, na Mama de Carne e Osso. Mama de Carne e Osso. Se vocês tiverem mais alguma dica, coloca nos comentários. Pode ser no Instagram, tanto do Dojo de Paz, quanto no Psicopedagoga Larice. E vamos compartilhar as ideias aí. Vamos fazer essas crianças se divertirem bastante, apesar do momento que a gente está passando.
Era isso, um abraço e até a próxima.